Está tudo gravando. Aqui. Vou voltar para o produto escalar, né? Eu fiz uma viagem assim no produto escalar, né? Eu comecei totalmente geométrico. Peguei dois vetores, U e V, ângulo θ, e defini assim, né? U escalar V igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. E, bom, essa definição geométrica vale para vetores no plano e no espaço. Aí, eu, por meio de algumas considerações geométricas, provei que esse negócio aqui tem algumas propriedades, né? Então, primeiro é a comutatividade. Tudo isso para todo U, para todo V, para todo mundo que aparecer aqui, né? A segunda é que o produto escalar de U por alguma coisa vezes V é alguma coisa vezes o produto escalar de U por V. A terceira é uma distributividade. Por conta dessa comutatividade, isso aqui vale também se o T estiver aqui multiplicando U e não o V. E aqui também se, em vez de ter V1 mais V2, eu tiver o U1 mais o 2, também distribui. Eu vou botar uma quarta propriedade, assim, quer dizer, o produto escalar de U por U é sempre maior ou igual a zero, e se o produto escalar de U por U for igual a zero, então U é o vetor nulo. E vou deixar... Agora, a questão é a seguinte, quer dizer, essa é uma definição geométrica, mas o que vai dar a ela um enorme impacto é que se a gente observar, se a gente botar um sistema de coordenadas aqui no plano, né, com os vetores de uma base canônica, E1 e E2 aqui, com um ângulo reto, né? E aí a gente tem a norma de E1, quer dizer, o E1 escalar E1 vai ser 1 e o E2 é 2 também, e o fato deles fazerem um ângulo reto significa que esse cosseno aqui é zero, então o produto escalar de E1 por E2 é igual a zero. Se eu incluísse, vamos dizer, se fosse em R3, ainda podia botar aqui o E3 escalar E3, botar aqui que o E1, E3 também é zero, e o E2, E3 também é zero. E aí, se eu pego essas propriedades aqui e essas daqui, eu faço a conta, né? Se eu pegar U igual a x1, x2, x3, eu vou usar essa notação na álgebra linear, a gente está tendendo a usar mais essa daqui. O que importa é que isso daqui é x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, em coordenadas, né? E um V, que vai ser y1, y2, y3, isso vai ser y1 é 1, mais y2 é 2, mais y3 é 3. Aí eu pego esses caras e substituo aqui, e uso essas propriedades. Então aí a gente faz U escalar V, usa a distributividade, vou ficar feliz se você perguntar qualquer hora. Estou com um presente aqui, presencial. Então, UV, né, você faz as contas e isso vai dar x1, y1
mais x2, y2, mais x3, y3. Então, eu comecei com a definição geométrica. Essas propriedades aqui eu deduzo geometricamente. Isso aqui também. E a partir daí eu tenho isso, que é uma coisa miraculosa, né? Porque agora, não só eu tenho que a norma de U é igual a raiz quadrada do produto escalar de U por U, que já estava no preço aqui, né? Porque U com U, o ângulo é 0, o cosseno é 1, então estava pago. Mas agora eu ganhei que o cosseno de θ é igual a produto escalar de U por V, norma de U, norma de V, só que isso daqui é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, e isso daqui é x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3, e aqui eu vou deixar norma de U, norma de V, que a fórmula já está aqui. Então, eu passo a poder calcular o comprimento, a norma, o tamanho do vetor a partir das coordenadas, e você pode dizer, isso Pitágoras já me dava, né? Quer dizer, se eu pegar aqui no plano, botar U, esse aqui é x1, esse aqui é x2, quadrado desse é o quadrado desse, o quadrado desse. Botar em R3, agora você bota, pendura mais uma coordenada aqui, aí o quadrado desse, mais o quadrado da terceira coordenada, vai dar a norma do cara mesmo. Então, isso aqui estava tranquilo. Agora, eu sempre gosto de sacanear os estudantes de engenharia matemática podem se sentir incluídos, né? Com essa fórmula aqui só, por enquanto, quer dizer, se eu pensar dois vetores no espaço, para medir o ângulo entre eles, eu tenho que pegar dois barbantes, prender lá na quina da sala, botar as coordenadas, pegar um transferidor e medir. Mas agora não, com as coordenadas, a gente tem o cosseno do ângulo direto. Isso está claro. Mas isso aqui já é super legal, assim, para mecânica, eletromagnetismo, um monte de coisa assim que você trabalha com um espaço euclidiano na física clássica, assim. Tudo bem, mas a grande coisa é que você pode observar que se você esquecer tudo que você sabe de geometria, pensar só que os vetores, né, do plano são dados, pensa assim, tem uma origem, né? Então, cada vetor, você pensa ele na origem e associa a ele o ponto P, que tem ele como vetor posição, e aí você pensa toda a geometria plana ou espacial a partir daí, só com as propriedades as operações com vetores, soma multiplicação por escalar, somar ponto a vetor, que na verdade você está pensando o ponto como um vetor também, né? Mesmo sem coordenadas, isso aqui permite a você, só essas quatro propriedades, permite a você construir a sua geometria. Né? Porque a reta pode ser dada a partir de um movimento retilíneo uniforme aqui. Os comprimentos são dados pelo produto escalar. Quer dizer, você não precisa, esquece as coordenadas, pensa só o produto escalar e você tem o comprimento, tem o ângulo, então você tem tudo o que precisa. Então, a ideia é que toda vez que você tiver, vamos dizer, se você tem um produto escalar com essas propriedades, você pode pensar em termos de geometria euclidiana. E aí, a pergunta do Gabriel é a seguinte, mas como é que eu enxergo isso? Aí eu disse, então, olha, o produto escalar não precisava ser esse. Eu posso dizer, não, vamos mudar. Vamos dizer assim, ó, eu pego o peso P1, P2,
P3 maiores que zero. Para simplificar, eu vou supor que P1 mais P2 mais P3 é igual a 1. E defino agora o produto escalar de U por V como sendo P1 x1 y1 mais P2 x2 y2 mais P3 x3 y3. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, né, é dizer, esquece os vetores flechinha. Aqui em R3, você pode pensar em Rn, você pode, por exemplo, definir o produto escalar de U por V como x1, y1, mais x2, y2, mais xn, yn, ou se você quiser botar um peso em cada um, e você checa e vai ver que isso tem todas essas propriedades aqui. Então, mesmo com produtos escalares que não sejam oriundos de uma definição geométrica, as ideias que estão aqui, né, se você pensar assim, ó, eu vou botar aqui uma geometria em Rn dizendo que a norma do vetor é dada assim e o cosseno do ângulo entre dois vetores é dado assim. Vai tudo funcionar, vai ter teorema de Pitágoras. Claro, você vai estar num espaço mais amplo, com dimensão n. Vai ter coisas em Rn que não tem em R3. Por exemplo, vamos dizer, assim como em R2, se você fizer um círculo, o peru não sai lá de dentro, ele não cruza a linha se ele for bidimensional, né? Mas em R3 você diz, posso fazer assim? Em R4, se você botar uma esfera, a gente não sai de dentro, mas dá para sair. Né? Uma maneira de pensar é pensar que o R4 tem uma quarta dimensão, que é o tempo. Então você tem lá aquela esfera, mas ela não esteve sempre ali. Então você recua no tempo, tem uma hora que ela não está mais ali, você sai. Na verdade, é como se ela fosse um cilindro aberto. Então, durante um certo tempo ela existe, você sai, pronto. Bom, então, a ideia do produto escalar, pensar abstratamente o produto escalar, é muito poderosa, porque ela permite a gente geometrizar isso aqui, geometrizar isso aqui, geometrizar funções fg de AB em R e definir o produto escalar de f por g igual a integral de A até B de f de x, g de x, dx, com o brinde, né, de que esse é o primeiro produto escalar da história. Então, na verdade, a ideia não é que tem uma geometria pré-existente aqui da qual você está extraindo o produto escalar, como eu fiz aqui. Quer dizer, aqui eu peguei... A história aqui também não é essa, tá? O produto escalar, contei rapidamente para vocês, o produto escalar, ele nasce de uma elucubração totalmente algébrica abstrata. O Hamilton resolve generalizar os números complexos, aí ele passa para a dimensão 4 e de brinde sai o produto escalar com essa fórmula aqui. Mas o Hamilton olhou para aquilo, já falei para vocês, eu levaria talvez a vida inteira para descobrir que isso era isso. O Hamilton teve essa ideia num dia, no dia seguinte já escreveu a carta para o amigo dele contando a geometria disso, produto vetorial. Hamilton falava latim, grego e outras coisas com 5 anos. O cara não era qualquer um, né? Bom, aliás, foi uma coisa, eu acho que os quaternions, que ele ficou todo feliz e tal, são algo talvez menor na obra dele como físico, né? Bom, de qualquer maneira, a ideia é que aqui eu vim de uma geometria pré-existente
e extrair uma definição algébrica de produto escalar. Aqui é o contrário. Eu tenho uma álgebra pré-existente e eu então uso isso para definir um produto escalar e dizer, olha, se tem essas propriedades, eu posso fingir que é assim, pensar geometricamente, e isso vai me dar algumas ideias que eu trago de volta para cá e talvez funcionem algebricamente. Então, é uma inversão. Quer dizer, aqui a gente constrói fantasias geométricas nesses espaços e usa a intuição geométrica para nos auxiliar algebricamente. Mas para não deixar totalmente no ar isso aqui, isso tem uma interpretação geométrica, que é o seguinte, imagina que isso aqui está bonitinho, mas as medidas aqui são em centímetros. Mas imagina que você tem uma situação, né, em que você vai ter uma coordenada que vai ser dada em polegadas, e a outra vai ser dada em pés. Um pé, se não me engano, são 12 polegadas. Então, o seu x1, x2 aqui vai significar outra coisa aqui. Quer dizer, o seu vetor que tem x1 centímetros e x2 centímetros aqui, ele vai ter aqui uma outra coisa, né? Vai dividir por 2,5 mais ou menos aqui esse negócio. Então aqui ele vai ter essas coordenadas aqui, né? E em pés vai dividir por 30, sei lá, vai ficar uma coisinha assim, né? Y2, e essas vão ser as coordenadas do seu vetor. Se você botar em outro... Quer dizer, você fez uma mudança de escala, mudou a escala. Mas se você quer que o seu produto escalar de x1, x2 seja dado ainda aqui, então você vai ter que, vamos dizer assim, dizer que o produto escalar de, vamos botar assim, o vetor U e o vetor V aqui. Mas você quer pensar eles aqui assim. Então, você vai dizer que o produto escalar de U por V vai ser x1, y1, aliás, x1, bom, aqui vão ter, vou botar aqui coordenadas, vou trocar aqui para o 1 e o 2, e aqui vai ser x1, x2. Então, aqui você quereria o 1, V1, mais o 2, V2. Mas isso aqui, nessas coordenadas aqui, vai ser dado por 2,5 ao quadrado x1, y1, tá certo? Porque o U é 2,5 vezes o x, aproximadamente, mais 30,5 ao quadrado x2, y2. Então, você vai estar numa situação como essa. Quer dizer, você sempre pode pensar que mudanças de coordenadas, porque e quando você atribui pesos, é mais ou menos isso, é você dizer, esse cara tem peso 1, esse tem peso 3, então ele está dizendo 5 e esse está dizendo 5, mas o 5 desse vale 5, o 5 desse vale 15. Quer dizer, quando você coloca esses pesos aqui, é como se você fizesse uma mudança de escala. É como se você dissesse, não, esse cara daqui, nesse sistema de coordenadas, a coordenada dele é essa, mas nesse daqui é outra, e a minha geometria está aqui, não aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Tá legal? Mas o mais importante é ter claro que nas mais variadas situações, a gente pode ter um produto escalar
e dizer, opa, tem produto escalar, tem geometria, agora eu posso falar de perpendicular, de o que eu quiser. Tá? Tem Pitágoras, tem tudo. Inclusive, mais, né, você pode estar num espaço de dimensão altíssima, até infinita. Se você pegar dois vetores desse espaço, linearmente independentes, e fizer só as combinações lineares deles, você tem um plano. E aí tudo que você fizer nesse plano é como se você tivesse um plano mesmo, no plano aqui do quadro, vai tudo funcionar igualzinho. O que muda é que num espaço grande você tem propriedades que podem ser diferentes em algum sentido, como eu falei dessa coisa de você sair de dentro de uma esfera, coisa assim, dimensão infinita, então tem coisas que simplesmente não valem, né? Coisas intuitivas que não valem, como o Teorema de Brouwer, por exemplo. Então, é isso que é para ter em mente. Tá? Porque, quer dizer, quando a gente estiver construindo ideias geométricas aqui, claro que você pode achar fascinante as cônicas, pô, são uma coisa linda de geometria e tudo. O teorema de Dandelin-Quetelet, que a gente vai ver, para mim é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Mas a ideia não é ficar fazendo geometria plana e espacial. É também, mas não é só isso. É ganhar uma desenvoltura nessa relação entre álgebra e geometria, porque aí toda vez que você estiver lá em RN, em algum lugar assim e tal, e aparecer uma coisa algébrica que você reconhece como algo geométrico, que você enxerga, isso permite a você dizer, oba, aqui, é por aqui que eu tenho que ir. Não funciona sempre, mas funciona, vamos dizer, dá uma base para você se sentir confortável em vez de ficar tateando no escuro. Eu acho que a tendência, quando a gente, vamos dizer, nesses tempos de ciências de dados, que você está com muitas coordenadas, né? Claro que você vai estar em espaços RN com N muito grande e vai estar, de vez em quando, você vai ter as surpresas geométricas, coisas que você não esperava e que podem acontecer. Tá? Mas o jogo é esse, é importante saber qual é o jogo que a gente está jogando. E, de certa forma, nesse curso, a gente vai procurar destacar algumas coisas que funcionam em R2, em R3, mas funcionam também em Rn, em dimensão infinita, e que são legais. Aliás, eu vou... Bom, vou... Ih, esqueci pegar os panos de apagar o quadro. Lavei os panos antes da aula e deixei secando ao sol. Lá na escada de incêndio. Bom, uma coisa básica, né, que a gente tem com o produto escalar é a equação da reta. Você está aqui, tem aqui a origem, aí você pode pensar assim, ó, uma reta pode ser dada por um vetor normal, vetor n, aqui. E aí vai ser uma reta normal a n. É claro que tem infinitas retas normais a n. Então, vamos pegar aqui essa reta assim que é dada pelo n. Vamos pegar uma reta normal a n aqui, R. Para caracterizar
essa reta aqui, eu tenho duas ideias que eu quero propor para vocês. Imagina que eu tenho aqui um ponto P0 dessa reta. Então eu posso pensar o seguinte, ó, pega um ponto P. Então eu posso dizer que P pertence a essa reta R, C e somente C. Né? Posso pegar, se o ponto P estiver aqui, ele não vai ter essa propriedade, ó, mas esse aqui tem essa propriedade. Né? O vetor P0P é ortogonal a N. Ou, chamando esse cara de outra maneira também, né? P menos P0, escalar N, é igual a zero. Isso é a equação dessa reta. Observa que se eu tivesse em R3, se eu der um vetor em R3, eu não tenho a reta perpendicular a ele, eu tenho os planos perpendiculares a ele. Então isso aqui, né, isso daqui é uma reta quando eu estou no plano. Se eu estiver no espaço, né, no plano, é um plano se eu estiver no espaço. Está claro? Eu posso pensar também de outra maneira. Eu posso, de novo, olhar aqui a origem, o vetor N, a reta R, e dizer o seguinte, ó, pensa os pontos dessa reta aqui, pega o ponto P aqui. Se eu pegar esse vetor aqui, a projeção dele em cima do N vai bater sempre aqui. Se eu pegar outro, vai bater sempre aqui. Então, o produto escalar, né, P pertence a R, C e somente C, o produto escalar de P por N igual a um certo número que eu vou chamar de menos D. Esse cara aqui fixo. Por que eu vou chamar de menos D? Ou, na verdade, chamar de menos C se eu tiver no espaço menos D. Porque, olha só, se eu botar o sistema de coordenadas canônico, né, eu vou escrever N vai ser igual a B, ou então ABC. O meu ponto P vai ter coordenadas x, y. E aí, essa equação aqui vai me dar P escalar N é igual a AX mais BY igual a menos C. Então, N está fixo, então os números A e B estão fixos. E esse valor aqui, que vai dar esse produto escalar sempre o mesmo, que é o menos C, também está fixo. Então, eu vou ter a equação AX mais BY mais C igual a zero. No espaço, eu teria N igual a ABC, P igual a x, y, z, e aí eu teria P escalar N igual a AX mais BY mais CZ igual a menos D, e daria a equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, quando eu estou no plano, isso aqui é uma reta. Os meus pontos têm duas coordenadas. Se eu estiver no espaço, essa mesma equação com a mesma cara vai ser um plano.
Se eu tiver no espaço, isso daqui é um plano. Porque isso daqui significa que, na verdade, ó, se eu tivesse no espaço, seria ax mais by mais 0z mais c igual a zero. Então, seria uma equação assim, com vetor normal, com a terceira coordenada nula. Tá? Eu posso já fantasiar e pensar assim, né, em Rn, vou chamar RK para não confundir aqui esse N de vetor normal, né? O meu N seria A1 AK, o meu P seria X1 XK, e aí eu teria A1 X1 mais AK XK, que seria o produto escalar de P por N, igual a uma constante que eu posso chamar de menos AK mais 1, ou qualquer outra coisa aqui. E daria, agora, isso seriam os caras perpendiculares a um vetor no espaço Rn, que é uma coisa, é um análogo do plano, mas tem dimensão, no espaço RK, seria um análogo do plano, só que tem dimensão K-1. E olha que esse daqui, ó, o P0 é x0, y0, o P é o xy, o N é o AB, e aí eu não preciso de D, né? Porque aqui está... Então aqui, ó, isso vai ser x menos x0, y menos y0, escalar AB, igual a zero, que me dá ax mais by mais menos ax0 menos by0 igual a zero. Esse aqui é o meu C, essa história aqui. Podia fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos dizer, a mesma coisa no espaço. Tá? Repara que isso tem uma vantagem que a gente pensa, tanto no caso da equação paramétrica da reta, né? Equação paramétrica da reta você faz, você dá o vetor da direção da reta e faz uma equação que não tem coordenadas. Aqui também a equação da reta dada com produto escalar não tem coordenadas. Depois você põe as coordenadas. Então também é uma coisa, uma grande vantagem do produto escalar, você, não é só do produto escalar, dessa ideia abstrata de espaço vetorial, produto escalar, tudo sequinho, sem coordenadas, assim, uma coisa bem de matemático puro. Mas é uma coisa boa que permite a você pensar, sintetizar suas contas e no final você põe as coordenadas para programar no computador. Então, então a gente tem a equação da reta, a gente já tinha visto a equação da reta, equação como um movimento retilíneo uniforme, agora tem uma equação também assim. E aí eu vou dar um exemplo de uma situação que envolve isso daqui. Esse exemplo é uma ideia que me veio assim, já devo ter contado em alguma aula filmada, mas vou contar de novo. Um dia eu estava voltando do Fundão de carro, parei na Leopoldina, indo em cima do viaduto, e tinha um cara vendendo amendoim. Não esses agora, porque agora tem esses vendedores de amendoim que são terceirizados, né? O cara pega aqueles pacotinhos e tal, amendoim, bala, sei lá o quê, coloca nos espelhos dos carros e tal, corre, são verdadeiros atletas. Esse era mais antigo, aquele vendedor de amendoim com a latinha, antigamente tinha uma brasinha embaixo e uns cones de amendoim e tal. E o cara estava vendendo amendoim e custava 50 centavos, se eu não me engano, o conezinho de amendoim. E depois, no mesmo dia de noite, eu fui ao Baixo Gávea fazer sei lá o quê,
E apareceu alguém vendendo amendoim lá também, só que custava R$2. Aí eu pensei, pô, o cara até pode ganhar dinheiro comprando amendoim na Leopoldina, revendendo no Baixo Gávea. Mas aí, a partir disso, eu concebi uma pequena empresa, uma startup, né? Com 3 sócios, que são o Xavier, conhecido como X, o Iaquecan, conhecido como Y, e o Zumbi, conhecido como Z. Então, esses 3 moleques têm uma startup, agora tudo é startup, que vende amendoim. Mas eles são da antiga, vende amendoim mesmo, faz aquele amendoim, embala lá, faz um monte de amendoim torradinho, embala nos conezinhos e tal, e sai para vender. Então, um primeiro problema que eles enfrentaram foi o problema seguinte: eles dispunham de tiras de papel e foram meio que padronizar a tira. Você sabe que o cone do amendoim é feito assim, né? Você tem uma tirazinha assim que você enrola e tal, de um jeito... Devia ter treinado em casa, trazido uma tira para mostrar para vocês como faz o cone. Aí você faz aquele conezinho com uma tira assim retangular, aí enche aquilo de amendoim, fecha com a própria tira e vende. Então eles, para padronizar, eles tinham umas ripas assim, tinham acesso a umas ripas de papel com uma largura tal, e eles tinham aqui que, vamos chamar isso aqui de A, né? Botar um comprimento L aqui. Fizeram lá alguns experimentos, chegaram a um certo comprimento L. E depois eles tiveram o problema de medir esse L para saber exatamente quanto é que media L. E aí o X achou um tanto, o Y achou outro tanto, o Z achou outro tanto, né? E aí ficaram para decidir qual era o certo, e aí eu já mostrei para vocês como é que você pode fazer, né? Quer dizer, você tem aqui a medida do X, a medida do Y, a medida do Z, dadas assim, e esses caras deviam estar nessa reta aqui, que é a reta 1, 1, 1, né? Quer dizer, esse vetor aqui, vamos chamar esse vetor de U, 1, 1, 1, né? Então, esse cara devia estar nessa reta, porque ele devia ter as 3 coordenadas iguais. Se o Xavier, o Iaquecan e o Zumbi tivessem iluminados por Deus, os 3 tinham achado o mesmo resultado exato e não haveria dúvida. Mas como eles acharam resultados diferentes, acharam um ponto aqui, e a ideia foi projetar aqui, porque esse cara, essa projeção aqui, é o ponto mais próximo, né, dos possíveis valores certos, é o mais próximo desse. E quando você faz essa conta, né, você pega esse vetor aqui, V, então você projeta aqui, esse V barra aqui, que é o mais próximo, por quê? Porque como esse ângulo é reto, se você pegar outro ponto aqui, esse triângulo é retângulo, essa hipotenusa é maior que esse cateto. Então você faz a conta e acha esse V barra aqui vai ser x mais y mais z sobre 3 vezes 1, 1. O que significa que justamente a média aritmética é o certo. Também chamei atenção para o fato de que se eles dissessem, mas não, peraí, o Xavier é cegueta completo assim, ele não enxerga um palmo diante do nariz, ele só enxerga de 10 metros para frente. Na hora que ele mediu, eu não posso ter a mesma confiança nele que na medida do Iaquecan, que tem olhos de lince, e do Zumbi, que é mais normalzinho. Então, você poderia colocar pesos aqui nesse produto escalar, e aí você, em vez de achar a média aritmética, você acharia uma média ponderada. Então, esse problema eles já resolveram. Mas eles agora estão com um outro problema, que é o seguinte, o Zumbi é o gerente, lá está administrando o negócio, e justamente o Xavier vende amendoim em Madureira,
e o Iaquecã no Baixo Gávea. São bairros do Rio de Janeiro. Né? Para quem não sabe assim, Baixo Gávea é o lugar onde está o pessoal assim, branco, louro, rico e tal. Madureira já é um subúrbio, passa lá a linha do trem e tal, é mais popular. E é isso, vamos dizer, o Zumbi tem o seguinte problema: no dia seguinte o Xavier vai sair para vender em Madureira, o Iaquecã vai sair para vender no Baixo Gávea. E ele tem que decidir quanto cada um dos dois vai levar. Então vamos dizer que o Xavier vai levar uma quantidade X, o Iaquecã vai levar uma quantidade Y. Vamos dizer, dado em quilos, em alguma coisa assim. E o que eles querem maximizar é o lucro. Né? Então, você tem um certo... Deixa eu apagar essa parte daqui, né? Você tem uma função lucro, vamos dizer que é mais ou menos o seguinte, o lucro por quilo de amendoim vendido no Baixo Gávea é maior do que em Madureira. Foi a minha experiência do preço do amendoim em cima do viaduto na Leopoldina, que é uma região do centro do Rio também, assim, mas já mais perto da rodoviária, assim, também, e do Baixo Gávea. Então, vai ter um lucro que vai ser um L de XY, que vai ter um certo, vamos dizer, um P1X mais P2Y. Esse aqui, Madureira, Gávea. E a hipótese é o seguinte: eles, por experiência, o cara sai para vender e ele vende tudo. Agora, tem algumas... ele tem que maximizar isso, mas tem algumas limitações. Por exemplo, tem uma quantidade que é o estoque, né? Né? É o quanto ele tem de amendoim, o total. Então, claramente, né, vamos dizer, Q vai ter que ser maior ou igual que X mais Y. Não dá para levar mais do que tem para levar. Também é verdade o seguinte, né? O Xavier consegue levar até um certo tanto, o Iaquecã consegue carregar um outro tanto, tem outras limitações também, né, que vamos dizer, as embalagens, eles já são uma startup assim, tal. Então, essa embalagem deles tem uma certa variação, né, que não é a mesma vamos dizer, para Madureira e para o Baixo Gávea. Então, a quantidade X de Madureira vai, vamos dizer aqui, vamos chamar de outra letra aqui, vai ter um tanto de embalagem por quilo aqui, e aqui um tanto de embalagem por quilo aqui. Isso aqui tem que ser menor ou igual também que um certo A, que é a limitação da quantidade de embalagem. E você pode ir colocando uma série de desigualdades assim, que são as limitações que você tem. E aí você pode fazer um desenho aqui, ó.
Uma coisa que eu não observei, mas que é clara, né? Quando você tem a equação ax mais by igual a c, vamos dizer, vou botar igual a c mesmo, né? Aqui está a sua origem, aqui está o seu vetor AB, e aí aqui você tem ax mais by igual a c. Daqui para cá, ó, o produto escalar desse cara daqui com o n é maior que esse aqui. Então aqui você tem ax mais by maior que c, e aqui ax mais by menor que c. De maneira que cada vez que você tem um vetor assim, uma desigualdade tipo essa daqui, ó, menor ou igual, é um semiplano. Então a gente pode olhar para cada uma dessas coisas aqui, ó, né? Por exemplo, aqui ó, tem o vetor 1. Né? Então esse vetor 1, x mais y igual a q, dá uma certa reta aqui perpendicular ao vetor 1, 45 graus com os eixos. Então isso aqui ó, é x mais y igual a q. Claro que a gente tem oculto aqui, né, que x é maior ou igual a zero, y é maior ou igual a zero. Então você está aqui, x maior ou igual a zero está para cá, y maior ou igual a zero está para cá, agora tem isso aqui. Você já está dentro desse triângulo. Quando você diz que o x é menor ou igual que Q1, ó, tem aqui um Q1. Então, x igual a Q1 está aqui, e você agora pegou esse triângulo e já jogou fora esse pedaço, né? Quer dizer, isso aqui a gente já pode eliminar. Quando eu boto que o y é menor ou igual que o Q2, tem aqui um Q2. Parece que o Xavier é mais forte que o Jaquecan. E aí, ó, daqui você não pode passar, o y não pode ser maior que isso. Então, esse cara daqui também já cortou. Agora você tem esse cara daqui, ó, que tem a ver com as embalagens, tem um vetor A1, A2, que também supostamente é positivo. Então aqui você tem um vetor A1, A2, e aí você tem um A1, A2 igual a A, pode ser uma coisa tipo assim, ó. Quer dizer, essa reta daqui, A1x mais A2y igual a A, pode ser essa reta daqui. Então, menor ou igual que A está para cá. Então, você também ó, já cortou esse pedaço aqui. Então, só com essas desigualdades que a gente tem, ó, a gente está restrito a esse polígono aqui. Repara, sempre vai ser uma coisa assim, se você tiver desigualdades desse tipo, lineares, cada desigualdade dá um semiplano, que é um conjunto convexo. Aí você intercepta outro semiplano, outro semiplano, outro semiplano, outro semiplano, você tem um convexo. A menos que você tenha só verticais aqui, assim, que você não tenha nenhuma reta. Se você tiver uma reta inclinada aqui, já ficou limitado. Então você vai ter um polígono convexo aqui. Então, esse tipo de problema, né, nos bota diante de uma coisa assim, né? Quer dizer, você tem aqui, vou fazer mais abstratamente, porque sempre você tem essa coisa aqui, mas pensa assim, você tem um polígono convexo. Cada desigualdade aqui vai produzindo mais vértices, mais vértices, mais vértices, né? E você tem essa função aqui, ó. Vou colocar aqui, vamos colocar nossa origem aqui. O vetor P1, P2 é alguma coisa assim, né? P1, P2. E agora, olha só, cada valor de L de xy igual a P1x mais P2y, na verdade, é você pensar assim, né?
para cada vetor, cada ponto P aqui, né, você vai ter L de P igual ao produto escalar de P1. Vou chamar esse vetor aqui de U. Né, vai ser U escalar P. P pensado como um vetor aqui. Então, o que acontece? Ó? Todos os caras, todos os pontos do plano que tiverem nessa reta aqui vão dar o mesmo produto escalar com U, nessa reta perpendicular. Outra reta perpendicular, todo mundo que tiver nessa reta perpendicular aqui, aqui, se projeta aqui no mesmo ponto, então esse produto escalar é sempre o mesmo. Então você vai olhando os valores, ó, você vai andando com essas retas aqui, e aí você olha e diz, ó, o mínimo está num vértice e o máximo está no vértice. Máximo, mínimo. Nosso problema aqui é de máximo, podia ser de mínimo também. Então, imagina isso, se você tem um problema com duas variáveis, com uma série de restrições assim, que são desigualdades lineares, e tem que otimizar uma função que é linear, é isso. Você vai ter um polígono e você não precisa, aqui não é questão de derivar e igualar a zero, é dizer, olha, a solução tem um dos vértices. Claro, se a gente tem aqui 5 vértices, a gente calcula a solução em cada um deles e está lindo. Se você tiver 1000 vértices, você programa o computador, ele calcula a solução em cada um dos 1000 vértices e está resolvido. Então, a graça desse problema é o seguinte, é que, primeiro, o número de variáveis pode ser maior que 2. Né? Imagina, a startup deles cresceu. Aí, em vez de ter Xavier e Akekan, já estão um está na presidência, o outro está na direção administrativa, o outro está na direção de marketing e tal. E aí tem 100 vendedores de amendoim trabalhando para eles. Cada um num ponto, já está vendendo em São Paulo, Belo Horizonte, daqui a pouco até em Pindamonhangaba e tal. Então, a startup virou uma mega empresa. O tipo de problema vai ser o mesmo, você tem desigualdades lineares, né, e tem um lucro linear. Claro que você pode sofisticar o modelo, passar a ser não linear, mas pensa assim, o que vai acontecer? Cada desigualdade agora vai estar em R100. E vai te dar, em R100, a igualdade dá um hiperplano e a desigualdade dá um semi-espaço, uma metade de R100. E aí você vai cortando, você tem um mega poliedro em dimensão 100, com uma quantidade de vértices absurda, tão absurda que simplesmente não rola, mesmo com os computadores mais rápidos que a gente tem, né, você programar, calcular cada um dos vértices e calcular o valor da função em cada um deles e comparar. E aí você passa a ter que pensar como é que você, vamos dizer, escolhe um ponto aqui para onde você anda de maneira a chegar mais rapidamente na solução. Isso aí é uma área dentro da matemática de otimização convexa, que chama programação linear, é um problema específico em programação linear, tem um algoritmo simplexo e tal, que é famoso, mas você pode... existe uma pesquisa sempre de melhores algoritmos, melhores soluções, ou uma esperança de que algum dia as máquinas vão dar conta de fazer isso sem nenhum algoritmo, vamos dizer, que importe. É uma esperança em geral vã, porque quando a capacidade das máquinas aumenta, você começa a se colocar problemas maiores
né? E sempre fica essa questão. Mas então você aqui tem uma formulação geométrica de um problema que tem uma solução geométrica, mas que te empurra para uma questão que vai exigir um tanto de computação e um tanto de matemática para ver como é que você vai se virar. Quando você disser, não, peraí, aqui não dá para testar todos os vértices. Tem uma maneira de aumentar a dimensão desse negócio aqui para essas coisas virarem igualdades e tal, mas esse poliedro ficar sei lá, um polígono num espaço de dimensão maior e tal. Não vou entrar nisso, mas é só aqui uma ideia de como um problema que naturalmente será em Rn pode ter uma primeira visão em R2 para você se situar. Tá? Quer dizer, se você já viu isso, quando você olha assim um problema com 518 variáveis e desigualdades até não conseguir mais enxergar, você diz, não, mas o problema é esse aqui. Agora, vamos dizer, eu posso pensar até pensar o algoritmo a partir daqui pode ser interessante. Então, nosso propósito não é resolver esse problema geral, mas mostrar uma situação que você vem. Você pode pegar um problema em dimensão alta, trazer para cá e dizer, é isso aqui. Quer dizer, é claro, aqui você vai ter que mostrar que em Rn a solução também vai estar num vértice e tudo mais, mas a ideia geométrica da demonstração é a mesma. Tá? Então, esse é um segundo exemplo que a nossa startup enfrenta. Tá? Então, o que tem aqui? Eu quero trazer um terceiro problema, mas eu acho que eu vou falar um pouquinho de... Bom, vou colocar o problema, depois eu vou para as transformações lineares. Esse problema, na verdade, eles não é um problema da startup, não. Podia ser, mas não é. Foi assim, eles trabalham de domingo a domingo, claro, né? Mas teve um dia, excepcionalmente, era aniversário da sobrinha do Iaquecã, uma coisa assim, e eles foram para a festa e tal, tinha criançada lá, e a criançada estava brincando de passar o anel. Sabe como é que é passar o anel, né? Já expliquei para vocês alguma vez, né? Você pega um anel, tá, bota assim, e aí todas as criancinhas ficam cada uma com a mãozinha assim, e aí vai uma outra e passa com a mão dentro das mãos das outras, e alguma delas ela pode deixar escorrer o anel, ou não, ficar com o anel no fim. E então eles estavam lá olhando as crianças brincando de passar o anel, e o Zumbi, que é o mais matemático dos três, sacou o seguinte, que tinha, sei lá, 17 crianças, uma coisa assim, vamos chamar um número N de crianças, né? E ele começou a sacar que tinha uma probabilidade, claramente, uma probabilidade A. Então, N aqui, né? Vão ser as crianças 1, 2, tá? Em vez de botar o nome, porque tem criança com o mesmo nome e tal, então vamos numerar de 1 a N. Então, tem uma probabilidade bem definida, A e J, né? Que é a probabilidade de J passar para I. Então, já sabia, o anel está com a fulaninha, probabilidade dela passar para o cicraninho é tal, passar para a Mariazinha é tal, já meio que mapeou isso, e vamos supor que exista
existam essas probabilidades e sejam conhecidas. Depois você pode elocubrar e dizer, não, mas se eu não conhecer, como é que é? Mas vamos imaginar assim, ou que elas possam mudar com o tempo, mas vamos supor que elas existem e são imutáveis. Então você pode botar uma matriz aqui, né? Matriz N por N, né? A11, A12, A1N, AN1, ANN e tal. Repara que tem uma propriedade importante que é o seguinte, ó. Se, vamos pegar aqui a coluna J, A1J, AIJ, ANJ, né? A criança J está com o anel, ela passa para uma das outras ou fica com o anel. Então as probabilidades somam 1. Quer dizer, se você fizer esses caras aqui, né? A1J mais A2J mais ANJ é igual a 1 para todo J. A probabilidade está com Rita. Rita ou vai ficar com o anel ou vai passar para o Manuel, para o Joaquim, para o Antônio, enfim, essa soma é 1 das probabilidades aqui. Então esse é o quadro assim. E aí o Zumbi se colocou o problema seguinte. Bom, imagina que começa o anel com alguém. Aí, aos poucos, eu só sei essas probabilidades. Então, depois de um certo tempo, a única coisa que eu posso esperar não é saber com quem está o anel, é saber qual é a probabilidade o anel estar com cada um. Não é uma coisa... Não dá para esperar mais do que isso. Ou, melhor ainda, pode ser que eu cheguei lá, ou cheguei no meio, e sei que já rodou o problema, vamos dizer, já jogaram 15 vezes, e eu não sabia com quem estava no começo, mas eu tenho um chute das probabilidades. Né? Então, vou pensar assim, P1, PN, né? Então, PI, ou PJ, igual a probabilidade de estar com J. Tá? Na verdade, a cada vez que roda, esse vetor aqui muda, né? Vai mudando. A primeira coisa que dá para a gente entender é o seguinte: se a gente tem essas probabilidades aqui, e tem essa matriz aqui, se na rodada K eu estou com essas aqui, eu tenho essa matriz aqui, na rodada K mais 1 eu sei quais são as probabilidades. Inclusive fiquei todo orgulhoso, eu passei um problema assim, uma versão mais com 3 e tal, para minha filha de 11 anos, ela conseguiu fazer. Todo, né? Como é que você calcula as probabilidades, né? Quer dizer, você tem, olha só, você tem aqui 1, 2, N. Esse cara aqui está com probabilidade P1, P2, PN. Eu sei qual é a probabilidade de estar com cada um desses. Aí eu tenho aqui o digamos aqui o I. Então a probabilidade de vir do 1 para o I é A e 1, né? A probabilidade do 1 passar para o I. A probabilidade do 2 passar para o I é A e 2. Essa aqui é A
I, N. Então, se na próxima, vamos dizer, essa é a distribuição aqui na rodada K. Na rodada K mais 1, né, aqui eu tenho a probabilidade do I é PI. Mas não é isso que importa. A probabilidade agora vamos dizer assim, são as probabilidades, vou botar assim de K. Tá? No tempo K. Tá? Tem o tempo zero antes de jogar, aí jogou uma vez e tal, jogou outra vez. Então, aqui seria no tempo K mais 1. Então, eu quero saber quem é PI no tempo K mais 1. Bom, se tivesse com esse cara daqui, a probabilidade de vir parar aqui era essa. Então, você tem aqui, AI1 seria a probabilidade dele passar daqui para cá. Mas com a probabilidade dele estar aqui é P1, então aqui você teria P1 de K. Mais a I2 vezes P2 de K. Mais a IN vezes PN de K. Isso aqui é a probabilidade, aqui assim. Então, ó, repara aqui, ó, aqui é o AI1, AIJ, AIN. Ó. Esse cara daqui, vamos tirar o K da história, porque isso aqui é no tempo K. Esse negócio aqui é o produto escalar dessa linha aqui por essa coluna aqui. Tá? Então, se eu quiser, né, se eu escrever de novo a minha matriz aqui, A11, A1N, AI1, AIN, AN1, ANN, multiplicar aqui por P1, PK, isso aqui vai me dar, essa multiplicação que eu estou definindo agora, né, vai me dar o quê? Ó? A primeira coordenada aqui vai ser a probabilidade de vir parar no primeiro cara, primeira criança. É o produto disso daqui por isso daqui. Essa fórmula aqui assim, né? Então, isso aqui é A11P1 mais A12P2 mais A1N PN. Na posição I aqui, você vai ter AI1P1 mais AI2P2 mais AIN PN. E na última, AN1P1 mais AN2P2 mais ANN PN. E aí esse cara vira o novo vetor das probabilidades em Rn. E se eu quiser, no tempo K mais 2, eu multiplico de novo por essa matriz com essa definição. Quer dizer, isso está me levando aqui a uma definição do produto dessa matriz por esse vetor, que é fazer o produto escalar de cada linha dessa matriz por esse vetor e botar aqui. Tá legal? E agora eu quero entender isso. Eu ainda tenho um bom tempo, né, para entender isso. Acho que eu até consigo fazer algumas coisas, olha. Quer dizer, vamos nos colocar assim num quadro. Tá, então, o meu problema é isso, dados
vamos dizer, dado o vetor inicial P1, Pn, quer dizer, qual era a probabilidade de estar com a primeira criança no começo, com a segunda, pode até ser uma certeza, quer dizer, você não precisa nem dizer, eu não sei. Não, você diz, eu sei, está com Zeca. Zeca está com a... Então, esse vetor seria 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Probabilidade 1 está com o Zeca, eu sei. Tá? Não importa que eu saiba, o que vai acontecer? Agora, começou com o Zeca, mas eu não sei, na verdade, com certeza, se o Zeca vai passar para a Maria, para o Joaquim, né? Ou não vai passar para ninguém e tal. Eu só tenho esses dados aqui. Então, depois que jogar um tanto de vezes, eu sei lá com quem está a porcaria do anel. Né? Mas a minha pergunta é justamente, será que não dá para dizer nada? Será que a longo prazo a gente não tem algum chute, pelo menos, sobre qual vai ser essa distribuição de probabilidades? Então, vou só fazer Então, vou fazer uma pausa assim, teórica, só para entender alguma coisa sobre o que essa multiplicação na matriz por um vetor faz. Tá? Que é uma propriedade que vale, na verdade, eu posso pegar... Eu imagino que quase todo mundo que está nessa turma, ou nos assistindo no YouTube, fez ou está fazendo álgebra linear. Mas, no seu caso? Hã? Você fez? Mas está fazendo? Também não. Bom, então, por exemplo, temos um exemplo aqui de alguém que não fez nem está fazendo álgebra linear. Então, está vendo isso assim. Mas olha só, esse tipo de produto, ele funciona assim. Se eu pegar uma matriz aqui, com M entradas aqui, e N entradas aqui, então aqui você tem A11, A1N, AM1, AMN. Eu posso multiplicar por um vetor assim, com N coordenadas. Com essa mesma coisa, né? Quer dizer, isso aqui vai me dar um vetor com M coordenadas. Vou botar um pouquinho maior aqui. Quem é esse vetor? Cada coordenada aqui vai ser o produto da linha aqui por esse cara. Então, cada linha aqui, essa linha aqui, I, eu vou chamar de AI. O AI tem coordenadas AI1, AI2, AIN. Então, aqui você vai ter o produto escalar do A1 pelo X, A2 pelo X, etc. AI pelo X, AN, escalar X. Tá? E essa transformação, né? Então isso aqui vai levar, né? Tem uma transformação, vou chamar essa matriz de A, esse produto aqui, esse cara aqui é o X, esse aqui é o A vezes X. Repara que essa transformação vai ser super importante, porque ela está por trás dos sistemas lineares também, né? Porque isso aqui é como se fosse, isso aqui é o quê? A1, X1, né? Quer dizer, o AI vezes X é AI1, X1 mais AIN, XN. Se eu botasse isso aqui igual a um vetor B, aí teria B1, B2, Bn, teria um sistema linear. Então, entender essa transformação é também alargar nossos horizontes sobre o que é um sistema linear. Então, isso aqui define uma transformação que eu vou chamar por outra letra, transformação de Rn em Rm, que entra o x e sai o t de x, que é
o AX, tá? Vou chamar assim mesmo. É meio... Vou tirar esse T de X aqui para não ficar parecendo, não ficar esquisito demais. Então vamos botar aqui o AX. Agora, observa o seguinte, tem duas propriedades muito claras aqui. Primeiro, T de Kx, quer dizer, se eu multiplicar esse vetor por K aqui, K... Quebrou meu giz. Kx1, Kxn aqui. Então, aqui vai ter o vetor Kx, 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 Kx aqui, cada coordenada aqui vai ser multiplicada por K. Então, se eu fizer T de Kx, isso vai ser K T de X. Quando a transformação assim, a gente não bota entre parênteses, por conta dessas duas propriedades aqui. E a segunda propriedade é que se eu botar aqui x e y e somar, aqui eu vou ter o produto escalar de A1 por x mais y, A2 por x mais y, AI por x mais y, AN por x mais y. Que pela distributividade do produto escalar vai dar A1 por x mais A1 por y, A2 por x mais A2 por y. Então, se eu fizer T de x mais y, isso vai me dar T de x mais T de y. Deu para acompanhar isso? Tá? Então, essas propriedades, ó, vamos fazer um desenho em R2. R2. Então, o meu x vive aqui. E o meu t de x vive aqui. Quer dizer, eu tenho uma matriz assim, né? A matriz A é 2 por 2. Mas eu já fiz a conta ali. Então, repare o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma reta. Está aqui o ponto P. E está aqui essa reta assim. Vamos fazer a reta, não com o produto escalar, mas a reta parametrizada aqui. Né? Então, aqui tem um vetor V. Aqui é o P. Então, essa reta aqui, R. R é o conjunto dos caras da forma P mais TV, contém R. Quando eu pego e levo para cá, por T, eu multiplico A por P mais TV, né? Eu pego um ponto aqui qualquer, ele é da forma P mais TV. Esse produto aqui vai me dar A vezes P mais A vezes TV, que é igual a A de P mais T A de V. Tá? Repara que aqui, sem botar coordenadas, eu estou identificando pontos e vetores. Então, P é ponto, mas no frigir dos ovos ele tem coordenadas, eu boto lá A de P. Então, isso aqui faz sentido. Isso significa o seguinte, olha, que se o A de P veio parar aqui, vou botar assim, A de P veio parar aqui, o T, vamos chamar assim de T de P, né? T de P veio parar aqui, e o T de V, pensa o vetor V aqui, me pensa que o T de V virou esse cara daqui, ó. Então, ó, esses pontos que estavam sobre essa reta eram P mais TV, eles viraram esse cara daqui, né? Esse aqui é o T de P mais T de V. Então, eles viraram esse ponto daqui mais um múltiplo desse. Então, enquanto esse cara daqui descreve uma reta partindo de P e com velocidade V,
Se você desenhar, se você programar isso aqui, ó, vamos fazer assim, programa, está andando aqui, partindo no tempo zero aqui, com velocidade v, se você mandar calcular o produto pela matriz e botar do lado de cá, o que você vai ver é o quê? No instante zero, você está aqui, então a imagem no tempo zero vai estar aqui. E ele vai se mover aqui sobre essa reta, que parte daqui no instante zero e anda com essa velocidade t de v ao longo do tempo. Então, essa transformação transforma reta em reta, a menos que, não está proibido, né, esse vetor v vire zero. Se esse vetor v virar zero, aí essa reta toda vai virar um ponto aqui. Mas supondo que ela não transforme nenhum vetor em zero, ela vai transformar linhas retas em linhas retas. E mais, né? Se você pegar outro ponto Q aqui, ó, pega outro ponto Q, na verdade, aqui assim, Q, e fizer uma reta paralela a essa, né? Quer dizer, pegar aqui o mesmo vetor V e fizer essa reta paralela aqui, o que vai acontecer? Bom, o T de Q talvez venha parar aqui. Mas o T de V é esse aqui. Então, você vai ter uma reta aqui que vai ser paralela a essa. Então, a transformação linear transforma retas em retas e retas paralelas em retas paralelas. O que significa que essa transformação dada, né, aqui você tem uma matriz A11, A21, A12, A22, e ela vai fazer, se você fizer o sistema de coordenadas aqui quadriculado, olha só, essas retas verticais vão virar algum tipo de reta aqui assim, né? As verticais vão virar coisas assim e as horizontais vão virar alguma outra coisa assim. Quer dizer que o sistema de coordenadas que estava aqui é como se ele mudasse para cá. Assim, não sei se na casa das avós de vocês tem ainda aqueles descansos de panela de aço que são assim, tem até um nome que eu esqueci, mas eles, vamos dizer, você pode abrir e fechar e fazem uma coisa parecida com isso aqui. Vamos dar uma olhada um pouquinho melhor nisso só para entender um pouco mais. Eu tenho um vídeo de uns 15 minutos sobre isso, com exemplos e tal. A ideia é a seguinte, ó, pega o nosso sistema de coordenadas aqui, bota assim, sei lá, vamos botar aqui, aqui está a nossa origem, aqui está o E1, aqui está o E2. O que vai acontecer? Ó? Eu já ouço os estudantes de engenharia querendo que eu dê um exemplo numérico. Então, vamos dizer o seguinte, vamos botar nossa matriz aqui. Nossa matriz A igual aqui a 1, sei lá, 1, 2 aqui, alguma coisa assim. Não gosto muito de fazer exemplo numérico porque a figura empobrece. Mas pensa assim, quer dizer, isso aqui é A11,
A21, A12, A22. A coisa importante aqui é o seguinte, ó, vamos desenhar aqui onde é que vai parar o E1. O que vai acontecer com o E1? Quer dizer, se você fizer A vezes E1, isso aqui vai ser 1, 1, 1, 2, o E1 é 1, 0. Então, ó, esse daqui vezes esse vai dar 1. Esse vezes esse vai dar 1. Repara que é essa primeira coluna aqui. Na verdade, se eu dar o exemplo não numérico, deixa as coisas bem mais claras. Se eu fizer aqui, ó, A11, A21, A12, A22, multiplicar por 1, 0, esse vezes 1, A11. Como tem 0 aqui, o A22 não importa. Esse vezes 1 dá A21. Esse vezes 0 não importa. Então, ó, essa primeira coluna aqui vai ser onde vai ser elevado o E1. E o E2, mesma coisa, né? A11, A21, A12, A22, só que agora é multiplicado pelo 0, 1. Então, quando você faz a conta, vai dar A12, A22, que é essa segunda coluna aqui. Então, que acontece? Ó? Vamos chamar o A11, A21 de ε1, o A12, A22 de ε2. E nós podemos pedir para o computador desenhar ele sem marcar sistema de coordenadas. Então, você tem aqui a origem, e aí você tem aqui o ε1 e aqui o ε2. Agora, olha só, o que acontece com essa reta aqui? Essa reta aqui é esse cara que é o E1, mais os múltiplos do E2. Ela vai parar nesse cara daqui, que é o A de E1, mais os múltiplos do A de E2. Então, ela vai parar nessa reta paralela aqui. E depois, ó, se você botar aqui 2ε1, corresponde a essa reta aqui que vai parar numa paralela a essa. E se você olhar para aqui para o menos E1, você vai ter menos ε1, outra reta aqui e outra reta aqui mais ou menos. E essas retas horizontais, ó, esse cara daqui vai parar nesse. E essa reta aqui tem a direção do E1. Então a imagem aqui vai ter a direção do ε1. Então você vai ter isso assim. A segunda reta aqui vai ser 2E2 mais os múltiplos de E1. Então você pega aqui o ε2, segundo, e a terceira lá vai ser assim. E depois aqui você tem outra com menos ε2 e outra assim. Então, a transformação linear, a menos, é claro, se o ε1 e o ε2 forem um múltiplo do outro, vai colapsar tudo numa reta. Fechou o descanso da vovó. Claro, o descanso da vovó tem aquelas partes de aço inoxidável e tal, que tem uma largura, então não fecha todo, mas é como se ele colapsasse. Né? O que acontece? Ó, você tem um sistema de coordenadas aqui que tem como base esse quadrado aqui. Ele vira um novo sistema de coordenadas que tem como base esse paralelogramo aqui. Isso é o que a matriz faz. Se fosse em R3, é claro que o N e o M podem ser diferentes,
Mas R3 pode pensar o seguinte, também gosto dessa analogia. O sistema de coordenadas canônicas em R3 é o trepa-trepa do parquinho, que vocês brincavam antigamente nos tempos da inocência. Né? Então, é como se você tivesse, eu gosto de pensar assim, que veio um arquiteto catalão, contratado pela Prefeitura do Rio, e resolveu fazer os trepa-trepas tortos, assim. Quer dizer, em vez de estar tudo, né, vertical, horizontal, para cá, duas horizontais, uma vertical, ele botou as verticais assim, as horizontais meio assim e tal, e ficou um negócio meio torto. Tá? É o que faria uma transformação linear. Inclusive, ele modifica, quer dizer, ele diz, não, o espaçamento aqui e aqui não precisa ser o mesmo, aqui também não precisa ser o mesmo, então ele passa a ter um espaçamento numa direção, outro noutra, e faz um análogo desse tridimensional. E provavelmente rolou um esquema de corrupção na prefeitura na hora de executar, e a serralheria que fez um negócio mais ou menos, e aí colapsou o trepa-trepa. É como se você tivesse o quê? O vetor E1, E2 e E3, é como se um deles passasse a ser combinação linear dos outros dois, quer dizer, ficasse no plano gerado pelos outros dois. Então isso pode acontecer, quer dizer, dependendo da matriz que você der, pode acontecer isso. Mas, de uma maneira geral, é essa a ideia aqui. Como eu não vou continuar o problema de passar o anel hoje, eu posso fazer uma observação super legal também, que é a seguinte, ó, razão entre áreas. Observa que tem toda uma uniformidade, né? Se eu pegar aqui uma figurinha aqui assim, ela é essa figurinha aqui assim, deslocada desse ponto. Quando eu pegar a imagem dela aqui, né, que vai dar uma coisa mais ou menos por aqui assim, ela é a imagem dessa aqui, mais a imagem desse vetor que deslocou ela para cá. O que significa, basicamente, o seguinte, que as áreas, né, tem toda uma uniformidade aqui. Né? As figuras, vamos dizer, se você pegar uma figura aqui e transportar ela para cá, a imagem dessa figura aqui vai dar uma figura aqui assim, e a imagem dessa é essa imagem aqui transportada para cá. O que significa o seguinte, imagina que você desenha aqui uma certa figura assim. E você quer calcular a área dessa figura. O que você faz? Você quadricula, e quadricula, e quadricula. O que vai acontecer com esse quadriculado aqui? Ele vai virar esse reticulado aqui. É como se aqui você tivesse um sistema de coordenadas assim. E aí as coordenadas x1, x2 num ponto aqui, ele é x1 é 1 mais x2 é 2, quer dizer, o ponto x1 é 1 mais x2 é 2, vai virar, pela transformação, x1 é y1 mais x2 é y2, porque se você fizer A de x1 é 1 mais x2 é 2, isso é igual a x1 A de A1 mais x2 A de A2, pela linearidade da transformação. E esse aqui é o y1, esse aqui é o y2. Então, você pega esse quadriculado aqui, transforma nesse daqui, e aí você pega cada um desses pontos, a esse ponto aqui corresponde mais ou menos esse aqui. Depois o outro ponto aqui é uma coisa mais aqui assim, depois você tem um outro ponto mais para cá assim, depois tem um outro ponto mais para cá assim, um outro mais 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 assim,
um outro mais assim, e você meio que claro que com mais pontos você faria melhor a figura. Esse é um negócio super manjado, né? Quer dizer, você ampliar, tem uma coisa chamada pantógrafo, tem a porta pantográfica do elevador e o descanso pantográfico da vovó. Né? A diferença é que as portas pantográficas, o descanso pantográfico não tem essa flexibilidade de você aumentar. Né? Aqui você tem você só mexe assim, mas você tem um sistema, de qualquer maneira, é a ideia de sistema de coordenadas. Quer dizer, claro que para ampliar a figura, você mantém as coordenadas ortogonais e só muda a escala. Aqui eu estou fazendo uma deformação também. Mas olha só que interessante, se você for calcular essa área aqui, você vai dividindo aqui e automaticamente você divide aqui. E cada aproximação que você fizer vai envolver aqui um certo número de quadradinhos. E cada quadradinho aqui vai virar um paralelogramozinho aqui. Se você envolver, quer dizer, fizer uma aproximação dessa figura, né, que é uma coisa assim, e olhar para a aproximação aqui envolve N quadradinhos, essa daqui vai envolver N paralelogramozinhos. Sendo que a razão, se você pegar qualquer quadradinho aqui, ó, pegar esse aqui, olhar para o correspondente aqui, que eu acredito que seja, sei lá, esse aqui, está meio pouco diferente, mas esse aqui, o que acontece? Olha, esse paralelogramo é semelhante a esse, e esse é um quadrado. A razão entre o lado aqui e o lado aqui é a mesma razão entre o lado aqui e o lado aqui. Então, se você tiver N quadradinhos aqui, digamos aqui que você dividiu, N quadradinhos, né? Eles vão se transformar em N paralelogramozinhos. Sendo que a razão, então, vamos dizer, esse daqui vai aproximar a imagem, vamos chamar essa figura aqui de F, né? A de F. O NQ aproxima só a figura F. Ora, passando, só que se você passar no limite aqui, né, isso daqui vai tender para a área, se isso aqui for, isso aqui é a aproximação para a área de F. Esse cara daqui vai tender para a área de A de F. Só que se você fizer a razão, né, NP sobre NQ, isso dá P sobre Q. Que é essa razão aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? A área de A de F sobre a área de F vai ser igual à área do paralelogramo dado por ε1, ε2, dividido pela área do quadrado. Só que aqui a área do quadrado, quer dizer, esse paralelogramo aqui corresponde ao quadrado de E1 e 2, esse quadrado tem área 1. Então, isso daqui vai ser igual quer dizer, quando você tem uma transformação linear, dada por uma matriz, qualquer área que você coloque aqui, qualquer figura que você coloque aqui, ela vai se transformar numa figura aqui, e a razão entre a área de K e a área de K é a razão
entre a área desse paralelogramo e a área desse quadrado, que é dada pela área desse paralelogramo. É uma constante. A gente conhece alguns casos particulares, né? Quando você projeta, por exemplo, todas as áreas se projetam, uma direção horizontal se projeta igual e uma assim se projeta como cosseno do ângulo entre os planos. Né? É um exemplo desse tipo de coisa, que corresponderia a simplesmente você manter uma coordenada e mudar a escala na outra. Esse número aqui, essa área aqui, é o determinante da matriz. Aqui é uma matriz quadrada, determinante da matriz. Para quem viu o determinante, na verdade o determinante tem um sinal, e o sinal tem a ver com o fato seguinte, aqui ó, E1 gira para E2 no sentido trigonométrico, ε1 gira para ε2 no sentido trigonométrico também. Então, nesse caso, o determinante é positivo. Mas você podia ter tido uma situação que você mandou o E1 aqui e o E2 aqui. Aí esse está girando para esse no sentido horário, aqui o determinante vai dar negativo. Então, bom, temos uma pista aqui para investigar o determinante. Determinante é outro belo exemplo de uma coisa que surge totalmente algébrica na resolução de sistemas lineares. Bom, tem várias origens. Alguém escreveu um livro de 4 volumes sobre a história do determinante. Mas uns dizem que ele foi inventado pelo Leibniz, mas acho que tem um chinês que inventou muito antes. De qualquer maneira, é século XIX, primeira metade do século XIX, que as pessoas entendem essa relação entre determinante, áreas e volumes. Isso fica claro. E aí, algumas propriedades determinantes ficam muito evidentes. Uma delas é que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes das matrizes. Você vai ver isso. Então, fizemos aqui uma digressão, né? Começamos passando o anel, chegamos num produto de uma matriz por um vetor, paramos para investigar, para ver que esse produto de matriz por vetor tem uma geometria. De passagem, falei em determinante, essa geometria, vamos investigar a questão do determinante, mas nós podemos depois voltar também lá a brincadeira de passar o anel e aproveitar essas ideias geométricas para, vamos dizer, tirar alguma ideia interessante sobre a questão de passar o anel. Uma coisa que também a transformação linear preserva é a convexidade, né? Porque como ela preserva linhas retas, né? Preserva segmentos. Se você tiver uma figura, se aqui tem A, aqui tem B, e esse segmento está aqui, quando você pegar a imagem dela por aqui, aqui está a imagem do A, tá ruim, né? A e B, P e Q, aqui está a imagem A de P, A de Q. Como esse segmento está todo contido aqui, a imagem desse segmento vai ser esse segmento aqui, pela própria linearidade. Por quê? Porque esse segmento aqui são os caras da forma 1 menos TP mais TQ, com T pertencente a 0, 1. Eles vão virar o 1 menos T A de P mais T A de quê? Contém entre 0 e 1. Então, se todos esses caras estão aqui dentro, esses caras vão estar aqui dentro. Então, se esse cara é convexo, quer dizer, se quaisquer dois pontos que eu pegar aqui, o segmento é contido aqui, a imagem vai ser convexa também. É outra propriedade importante das transformações lineares. Então, vamos retornar em cima disso na próxima aula. Não sei exatamente em que ordem. Eu estou meio me deixando ir
sei lá, de repente passa um passarinho e me faz falar de uma coisa, tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou falar, mas não sei exatamente, tá?